A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta sexta-feira, 10 de setembro. Onde você estiver, que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento. Não deixe faltar nada para você, muito menos força para enfrentar tudo que estiver à sua frente, em nome de Jesus. Três coisas que você precisa fazer diariamente para ter paz e sucesso. Eu vou falar com você sobre três coisas, mas antes eu queria que você pensasse sobre coisas que você já faz diariamente, mas normalmente relacionadas ao seu corpo, ao seu físico, que mesmo sendo, às vezes, rotinas um tanto cansativas ou que às vezes tiram você do seu dia a dia, de coisas que você gostaria de estar fazendo, você faz porque você tem que fazer e você já acostumou a fazer isso desde que nasceu. Coisas do tipo, por exemplo, dormir. Todos nós temos que dormir algumas horas todos os dias. Se você não dormir todos os dias, você vai ter sérios problemas de saúde. Então, todo mundo tem que dormir todo dia. Todo mundo tem que comer todos os dias. Você tem que se alimentar. Você tem que beber água todos os dias. Você tem que escovar os seus dentes todos os dias. Tomar o seu banho todos os dias. De preferência, trocar de roupa todos os dias quando toma banho, não é? Ou seja, há coisas que nós já sabemos que temos de fazer diariamente, coisas físicas, para o mínimo de saúde, de bem-estar. Isso todo mundo sabe e ninguém reclama. Como eu disse, às vezes você está lá, você quer assistir mais um pouquinho de televisão, mas você sabe que se você não desligar a televisão e for dormir, você vai acordar de manhã muito cansado. Então você tem que contrariar o que você quer por causa de uma necessidade que você tem, o seu corpo tem de descanso. Muito bem, todo mundo entende isso. Há coisas físicas que nós temos de fazer para cuidar do nosso corpo, saúde, bem-estar diariamente. Mas muita gente não entende que, assim como o corpo tem suas necessidades físicas, também a mente, a alma, o espírito têm suas necessidades diárias para que a gente possa se manter bem, não só fisicamente, mas também espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Você não é só corpo. Se você fosse só corpo, você estaria já no túmulo. Mas você também é uma alma, você tem uma mente, você tem um espírito dentro aí desse corpo. E o que você faz diariamente para cuidar destas áreas tão importantes, se não mais importantes, do que o seu corpo? Então eu vou falar com você sobre três coisas. A primeira coisa que você tem que fazer diariamente para ter paz e sucesso na sua vida é perdoar e pedir perdão. Perdoar quem te machucou, quem te decepcionou, feriu, quem fez algum mal a você, grande ou pequeno, e pedir perdão. Se não há alguém, se você passou um dia todo sem ferir ninguém, então pelo menos você, no final do dia, precisa pedir perdão a Deus. Porque quem é que passa um dia sem cometer um erro? Todos nós, desde que acordamos até que vamos dormir, em algum momento vamos errar. Erramos em palavra, falando que não deveria, erramos em sentimento, sentindo que não deveria, pensamento, pensando que não deveria, enfim, fazemos alguma coisa que fere a Deus e até provavelmente fere outra pessoa, outras pessoas. Então uma prática diária, como uma faxina emocional para nós e para as pessoas que nós ferimos, é pedir perdão e também conceder perdão, liberar perdão.
Porque se você não fizer isso diariamente, é como você passar um dia sem tomar banho. Você vai ficar sujo, sua cama, os seus lençóis vão ficar sujos, sua casa vai acumular sujeira, quer dizer, isso vai ser uma coisa extremamente desagradável e não saudável para você. Mas imagine a sujeira emocional que as mágoas e os ressentimentos trazem para dentro da pessoa. Então, perdoar e pedir perdão é uma prática diária. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro no final do dia, faça uma revisão do seu dia. Peça perdão a Deus. E se você feriu alguém, não demore em pedir perdão. Não leve aquilo para o dia seguinte. Peça perdão, peça desculpas, uma mensagem. Um pouquinho de humildade vale muito em paz. Um pouquinho de humildade compra muita paz entre relacionamentos. Muita paz. Saiba disso, guarde isso. Um pouquinho de humildade vale muito para comprar muita paz entre as pessoas. Humildade para pedir desculpas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você tem que fazer diariamente para ter paz e sucesso. Você tem que rever se você está focando no que realmente importa. Ao longo do dia, e principalmente no final do dia, sabe, o que acontece? A nossa vida é uma vida cheia de acontecimentos. O dia todo você começa, você já tem mensagens te esperando no celular no início do dia, tem as notícias, as pessoas que querem sua atenção e ligam para você e pedem isso e falam aquilo. Enfim, o dia é corrido, o dia de cada um é farto de acontecimentos. Fora as coisas que você já trouxe do dia anterior, dos dias anteriores, e as coisas que você vai se preocupar sobre amanhã e tal, que você tem que preparar, enfim. Então, muitas coisas competem pela nossa atenção. Mas nem tudo merece a nossa atenção. E o que acontece? Qual é um dos graves erros que a maioria das pessoas que não tem paz e nem sucesso comete? Elas focam no que não importa. Quando você foca no que não importa de verdade, não tem grande importância, relativamente não tem muita importância comparado com outras coisas que merecem de fato a sua atenção, então você desvia a sua energia. Quando você foca, por exemplo, alguém falou mal de mim na rede social, né? Alguém lá falou alguma coisa a seu respeito, aí você foca naquilo. Você fala, como é que pode fulano ter falado aquilo sobre mim e tal? É uma mentira, é uma calúnia, é uma fofoca, é algo que não é verdade. Mas você fica irado porque aquilo foi exposto ali e tal, a pessoa falou aquilo de você. Ao invés de você seguir adiante e falar, fulano, coitado, Deus perdoe, Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Quer dizer, em vez de praticar a primeira coisa que eu já falei, que é conceder o perdão, você fala, não, essa pessoa e tal, eu vou lá te dar satisfação, e você fala, e você lembra, e você agora vai ficar monitorando a rede social daquela pessoa todos os dias para ver se ela posta mais alguma coisa. Quer dizer, aquilo ali vai roubar energia sua, vai roubar a sua atenção. E é uma coisa que pouco importa, porque o que você tem que fazer com aquilo? O que é que você tem que fazer com aquilo? Ora, você tem que saber, essa pessoa não merece a minha atenção, essa pessoa não é confiável, não é uma pessoa respeitável, não é uma pessoa que merece a minha amizade. Deus tenha misericórdia dela e eu vou tirar essa pessoa da minha rede social, excluir e seguir a minha vida. É isso que você precisa fazer com respeito a isso. Se é uma coisa tão grave que merece um litígio, vá buscar o advogado, faça isso. Se é tão grave assim, fere a sua honra, prejudica a sua vida econômica, etc. Coisa tão grave, faz o que tem que fazer. Mas na maioria das vezes, é uma coisa que você pode simplesmente virar a página, bloquear a pessoa e dizer, eu prefiro ser feliz. Eu prefiro a paz. Então, será que você está focando naquilo que realmente importa? Pense nisso. Ao longo do dia, tudo que chegar à sua atenção, pergunte-se, isso realmente importa? Isso merece a minha atenção? Ou tem alguma coisa mais importante do que isso para eu me preocupar agora?
Isso é uma prática diária para você ter paz e ter mais sucesso. Terceira coisa que você tem que fazer diariamente: falar com Deus e ouvi-lo. Todos os dias. Coloque este hábito na sua vida. Quando você acordar de manhã, primeiros pensamentos do dia, primeiras palavras que saem da sua boca, fale com Deus. Agradeça a Deus. Por mais que você não tenha tido uma noite lá de grande descanso e tal, de repente você teve até um pesadelo, mas você acordou, não acordou? Colocou os pés no chão, pôde levantar. Então, quando você estiver lá, se for sentar lá no vaso, então você fala: ó, meu Deus, obrigado por mais uma noite, obrigado por mais um dia eu acordar, que o Senhor me dê luz, direção, ajuda-me neste dia, no que eu vou fazer. Peça a Deus luz e direção para aquele dia. Fale com Deus. A seguir, abra a Bíblia. Porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Então, depois de falar com Deus, ouça-o, abra a palavra de Deus e leia um pedacinho. Leia com atenção, com cautela. Leia perguntando-se: o que o Senhor quer falar para mim aqui hoje? Você não vai entender tudo que você lê, dependendo da parte da Bíblia. A Bíblia tem partes complicadas, mas a Bíblia tem partes também muito fáceis de compreender. Não se detenha pelas partes complicadas. Vá por aquelas que você entende. Basta, ali já tem o suficiente para você se preocupar, né? Não se preocupe com as que você não entende, quando as que você entende já te dão o suficiente para você se preocupar. Então, foque naquilo. Ouça a voz de Deus todos os dias. Fale com Ele todos os dias. E ouça a voz dele todos os dias. Se você fizer estas três coisas, vou repetir: você conceder perdão e pedir perdão. Você focar no que realmente importa e descartar o que não importa. E você falar com Deus e ouvir a voz de Deus diariamente. Eu garanto a você, presta atenção, eu garanto que você vai ter muito mais paz e muito mais sucesso. Poder pra possuir
Estamos na semana da queda das muralhas. 7 dias de guerra contra os problemas antigos. Sexta, dia 10. A queda das maldições. Vamos eliminar as feitiçarias e forças malignas resistentes. Sábado, dia 11. A passagem pela porta que representa Jesus. Para os que vivem com uma vida trancada e situações que parecem impossíveis. E no domingo, dia 12 de setembro, a queda de todas as muralhas com o toque das trombetas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jericó vai cair. Faltam 3 dias. 3 dias para Jericó cair. Hoje, sexta, amanhã, sábado e este domingo, dia 12 de setembro, 3 dias para completar os 7 dias de rodear as muralhas de Jericó. Você que está neste propósito, hoje, sexta-feira, olha, não importa se tiver greve, se tiver chuva, tiver tempestade, né? Não importa se tiver trânsito, cansaço, não importa o que for. Lembre-se, o povo de Israel rodeou as muralhas debaixo do sol quente, causticante, andando na poeira do deserto. Então, a fé, ela enfrenta obstáculos, ela enfrenta dificuldades, ela não foge das dificuldades, ela se manifesta e se fortalece no meio da dificuldade. Então, se você está enfrentando uma grande dificuldade agora, se o mal se levantou, se a muralha se levantou na sua vida, você não pode ficar prostrado. É hora de você também se levantar. E hoje, sexta-feira, é o 5º dia de rodear as muralhas em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pastor Anselmo, que está aqui com a gente, de Santo André, pastor Rafael, tem 2 pastores Rafael hoje na linha com a gente. Tem o pastor Rafael lá de Paulínia, por videochamada, e o pastor Rafael da Lapa, que está agora chegando, recém-chegado lá. Tem mais algum Rafael por aí? Esperando aí? Bom, então tem 2 por enquanto aqui. Vamos lá. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de guerra, Bispo. Eu falava sobre essa barreira, essa muralha que o mal criou, né? Hoje, sexta-feira, é o dia de derrubar essas muralhas que o mal criou para separar ela da saúde, para separar ela da felicidade. A muralha separava o povo da terra prometida e tinha que derrubar. Para entrar, tinha que derrubar. Hoje nós vamos derrubar essa muralha que o mal criou, separando a mãe, os pais dos filhos, separando a pessoa da felicidade dela, daquilo que ela quer alcançar. Então hoje nós vamos derrubar essas muralhas com certeza. Pastor Rafael, chegou na Lapa quando? Cheguei na Lapa tem 10 dias, Bispo. Estava onde antes? Estava em São Mateus. São Mateus, Zona Leste. Bom, então da Zona Leste para a Zona Oeste. Sim. Então, o povo da Lapa agora está de pastor novo, então quer dizer, coisas novas estão chegando por aí. E o Bispo Jorge foi para onde? O Bispo Jorge está em São Mateus. Ah, foi uma troca então, Sim, senhor. Um pelo outro. Muito bem. Então São Mateus também agora está com o Bispo Jorge. O endereço lá em São Mateus qual que é? Avenida Mateu Bey, 2326. Mateu Bey. 2326. E na Lapa, Rua Guaicurus, 683. 683. Então, hoje é dia de rodear as muralhas. Hoje é dia de rodear as muralhas e, aos olhos de todos, Jericó, as muralhas de Jericó eram intransponíveis. E, de repente, essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela tem um problema que, aos olhos de todos, inclusive dela, é insuperável. De repente, no casamento, na família, na vida sentimental, seja qual for a área em que ela esteja sofrendo, da mesma forma como foi dada uma direção ao povo de Israel para derrubar as muralhas, essa direção tem sido dada hoje. E se ela quiser, ela tem oportunidade. E lá em Paulínia, pastor Rafael Pazinato, na vídeo, diga o que vai acontecer hoje, sexta-feira, pastor Rafael. Hoje, sexta-feira, é dia de guerra. Jericó, nós sabemos, foi uma cidade amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada pela sua desobediência, pelas suas práticas maldosas, malévolas. Recebeu uma maldição, foi queimada. E hoje nós vamos fazer a quebra das maldições
as muralhas de maldições que estão na vida das pessoas. Fale aí mais a respeito do que as pessoas, tanto aí de Paulínia como em qualquer lugar da Universal, podem esperar no dia de hoje. Bom dia, bispo, quebra de todas as maldições. A maldição é aquele problema que a pessoa não consegue resolver sozinha. Ela já foi nos médicos, ela já fez tratamentos, ela já internou o familiar, ou ela já ficou internada numa clínica de recuperação para viciada, ela não resolveu o problema. Então, hoje, essa pessoa que estiver conosco, nós vamos derrubar essa muralha da maldição. Jericó estava amaldiçoado, e quantas pessoas não dormem à noite, pensam em morrer, em tirar a própria vida, já tentou, e ela só não conseguiu porque Deus quer livrar ela. Deus está dando a oportunidade para que ela seja livre hoje, sexta-feira, e nós estaremos de plantão aqui, pronto para atender, bispo. Católico, espírita, evangélico, pessoa que tem ou não uma religião, nós estamos à disposição para ajudar. E as pessoas que puderem também trazer uma rosa, não é isso? Uma rosa, nós vamos colocar a marca de Cristo, né? Quantas pessoas não estão carregando a marca do mal, a marca da maldição, mas a marca de Cristo é a vida abundante que ele tem para dar. Então, quem puder trazer uma rosa, porque essa rosa vai ser consagrada e você vai levar de volta essa rosa para casa, a rosa que representa o Senhor Jesus dentro da sua casa. Então, aqui no Templo de Salomão, daqui a pouquinho às 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e 8 horas da noite. Em todos os horários, e logo mais às 22 horas também, 22 ou 22h30? 22h30, aqui na Catedral do Brás. Nós temos a oração, a corrente da meia-noite, também aqui no Brás, uma corrente forte com o pastor Aldo, aqui na Catedral do Brás. E em todas as Universal, hoje, dentro da semana da queda das muralhas, a queda das maldições, que hoje você vai receber a oração para este propósito na sua vida. Lá na Lapa, Rua Guaicurus, quais os horários? Às 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, às 18 horas e também às 19h30. E fora os horários, nós estaremos em plantão. E em Santo André, pastor Anselmo? Santo André, no ABC Paulista, bispo, às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18, 19h30, são os horários ali diariamente, né? E nós estaremos de plantão hoje ainda para libertar, ajudar essa pessoa a chegar à libertação dela e derrubar essas muralhas que se encontram separando ela da família, da saúde, da felicidade dela. E aí em Paulínia, pastor Rafael, em Paulínia, as pessoas que estão aí são 2 igrejas, 2 localidades em Paulínia. Aqui, bispo, os horários estão acontecendo a reunião agora das 8 da manhã, a próxima 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. O endereço da catedral é a Avenida José Paulino, número 610, no centro, ao lado da antiga rodoviária, e a antiga Igreja Universal Paulínia 2. O endereço lá é a Avenida José Lousano de Araújo, 160. Lá o bairro é Vila Bressani, fica ao lado do Hospital Municipal de Paulínia. Então também em Vila Bressani, Avenida José Lousano de Araújo, 160, Vila Bressani, em Paulínia. E aí no centro, Avenida José Paulino? José Paulino, 610, no centro, ao lado da antiga rodoviária. Tá certo. Muito obrigado, pastor Rafael, bom dia. E nós vamos, na sequência, falar com a Cíntia Cardoso com as principais notícias do dia. Fique com a gente. Quando a dor chega ao limite. Eu ouvia claramente a voz mandando me matar. Eu pensava 24 horas em tirar minha vida. Pra mim, eu achava que só a morte era a solução. Eu programei minha morte minuciosamente falando. O que está por trás dos pensamentos suicidas? Eu invadi o interior dela com a escuridão. Suicídio todo santo dia. Não tem uma hora que ela não para de pensar. Vocês estão vendo aqui? O braço dela. Quem cortou ela? Eu. Você cortou ela? Isso. Você incorporou nela e cortou ela? Isso. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Você que carrega pensamentos de morte, já tentou suicídio ou percebe que alguém dentro de casa apresenta estes sinais? Nós queremos te ajudar.
Nesta sexta-feira, 10 de setembro, o combate ao espírito da morte. Às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. 8h25, bom dia, Cíntia, o que você traz pra gente hoje nesta sexta-feira? Cíntia Cardoso. Alô. Oi, Bispo, consegue me ouvir? Agora sim. Vamos lá. Bom dia, Bispo, bom dia a todos que acompanham o programa. Eu começo essa sexta-feira falando sobre uma igreja evangélica que foi impedida de realizar o registro civil de seu estatuto em um cartório paulista, por não realizar casamento gay. O escrevente alegou que as diretrizes da instituição são incompatíveis com a Constituição Federal. Em nota, o segundo oficial de registro civil das pessoas jurídicas de São José dos Campos, interior de São Paulo, pontuou que o estatuto da igreja é discriminatório. Afirmou ainda que é necessário preservar o interesse da sociedade como um todo, prevenindo-se de discriminações, discursos de ódio ou repúdio e exteriorizações que possam fomentar a discriminação ou hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual. A Constituição, no entanto, deixa claro que as instituições religiosas são livres para criar, organizar e estruturar os seus regimes internos, sendo impedido qualquer intervenção do poder público quanto ao seu funcionamento. Ao oficializar a decisão de negar o registro, o órgão vai contra as normas apontadas na alegação. Em um anúncio oficial, a Unigrejas, que é a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, se manifestou contra a decisão do cartório, afirmando que repudia fortemente, bem como lamenta profundamente a criminalização da fé cristã, a qual representa aí quase 90% da população brasileira. Eu espero que esta igreja venha buscar apoio jurídico para se mobilizar contra esta decisão totalmente discriminatória contra a fé cristã. Porque isso não é contra a Constituição, muito menos contra a liberdade de fé, de religião que as pessoas ainda têm neste país. Então, totalmente algo inaceitável, e todos que passarem por esse tipo de discriminação, aliás, Cíntia, se a gente puder, na próxima semana, tem um número que me foge à memória agora, tem um número de telefone disponibilizado pelo governo para que as pessoas que sofrem discriminação religiosa, de qualquer religião, possam ligar para reportar se elas sofrem esse preconceito religioso, para reportar isso. Porque, infelizmente, esses tipos de discriminação e preconceito têm sido cada vez maiores, especialmente contra cristãos, especialmente igrejas evangélicas. Semana que vem, se puder, nós vamos divulgar esse número. Mas, enfim, e a próxima notícia? Também um pouco associado a esse assunto, visto que nos últimos anos, várias empresas e instituições públicas e privadas se veem pressionadas a se posicionar quando o assunto é o movimento LGBTQIA+. E em defesa dos seus direitos e pedindo respeito, a comunidade gay não só não tolera, na verdade não tolera quando os cristãos exigem o mesmo. O caso do capitão do time do Vasco, Leandro Castan, que foi obrigado a usar a camisa nas cores do arco-íris, reforça essa realidade. Essa camisa, ela representava um apoio ao movimento. Em recente entrevista, ele comentou que foi forçado a se vestir com as cores da bandeira LGBT durante um jogo. O uniforme fez parte de uma ação do time em apoio a esse movimento. Já em suas redes sociais, o jogador, que é cristão, fez uma publicação com trecho de um versículo bíblico, e até isso foi motivo de polêmica. Em outro momento, Leandro também já havia feito declarações públicas, afirmando de como a fé tinha ajudado ele a superar uma grave situação em sua vida ao ser diagnosticado com um tumor na cabeça. Pois é, aí mais um exemplo de como a fé cristã é colocada de lado, né, jogada para escanteio, né, e outras crenças que atacam essa liberdade são defendidas. E a gente viu aí no último domingo a equipe da Argentina, em solidariedade aos outros jogadores que estavam sendo direcionados para sair do campo, todos eles saíram. Todos eles. Quer dizer, mas nessa questão, onde está o companheirismo, onde está o apoio dos outros jogadores ao seu colega de equipe? Você vê que a fé cristã vai cada vez mais sendo isolada, isso é sinal do fim dos tempos,
E isso nos leva à reflexão. Todos aqueles que estão levando a fé na brincadeira têm que despertar. Existe um trabalho organizado para combater as liberdades cristãs no nosso país. E se você, cristão, não acordar para isso, poderá ser tarde demais, vai chegar a você. As urnas vão chegar aí o ano que vem e você tem que ver quem você vai colocar no poder, para que não seja alguém que venha depois proibir você de praticar a sua fé e forçar você a fazer algo que vai contra a sua fé. Fique atento com respeito a isso. E a próxima notícia? Bom, com o avanço da variante Delta, aumentou a preocupação com as pessoas que só tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mais de 16 milhões de brasileiros não voltaram aos postos para completar o ciclo de imunização. Os que mais faltam são aqueles que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford, em seguida os que foram vacinados com a Coronavac e, por último, com a Pfizer. A situação se repete com os idosos com mais de 80 anos que já têm o direito à terceira dose e que também não foram receber esse reforço. Além da ausência da população nos postos, em alguns casos são os postos que não têm a vacina. Aqui em São Paulo, muitos locais estão com falta do imunizante da AstraZeneca, situação que deve ser regularizada aí nos próximos dias. Dessa forma, os especialistas orientam sobre a importância de completar o esquema vacinal, mas também reforçam que mesmo com a imunização completa, é preciso manter cuidados como o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização. Quanto mais rápido a maioria da população estiver imunizada, mais rápido nós podemos virar a página sobre esta pandemia. Por isso é importante você, então, se já chegou a sua oportunidade de vacinar e você não vacinou ainda, procure fazer isso. Faça isso, salvo se há alguma ressalva médica, mas, do contrário, faça o que tem que ser feito para a gente poder olhar logo para frente. E a última notícia? Bom, bispo, uma carreta cor-de-rosa chamou a atenção de quem passava pelo bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo, recentemente. Um veículo que funcionou como um verdadeiro laboratório ambulante, ele estava completamente equipado para que mulheres da região pudessem realizar exames de mamografia e colpocitologia oncológica, que também é conhecido popularmente como Papa Nicolau. A iniciativa, que atendeu a mais de 200 mulheres, foi da deputada estadual Edna Macedo, do Republicanos, em parceria com a Universal. O projeto Cuidando Delas, a Prevenção Não Espera, levou o acesso à medicina a mulheres que nunca tiveram a oportunidade de realizar esse tipo de exame e também aquelas que deixaram de fazer o check-up em razão da pandemia de Covid-19. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, durante a pandemia, a procura por esses exames, pelo exame de mamografia, caiu 75%. Esse exame ele é responsável por detectar o câncer de mama, o que torna a iniciativa ainda mais importante para as mulheres. Ótima iniciativa aí da deputada Edna Macedo, e eu entendo que este caminhão vai rodar aí mais localidades aí em São Paulo, especialmente na periferia, onde muitas mulheres não têm um acesso tão fácil a esses tipos de exames. Então fique atento aí, nós teremos, eu creio que uma lista e um itinerário de outras localidades, e a gente vai dar os endereços aqui nas próximas notícias. Bom, Cíntia, muito obrigado, bom dia para você, bom fim de semana. Obrigada, bispo. Até mais. 8h33, vamos agora à história da Suelen, que teve a sua Jericó, a sua muralha derrubada. O meu nome é Suelen e a minha muralha, ela era interior. Eram os vícios, as baladas, o vazio que eu sentia na minha alma. E eu ia para as festas, eu ia para as baladas para tentar preencher esse vazio da minha alma. Eu buscava nas drogas algo que eu achava que iria me preencher. Eu buscava essa felicidade em pessoas, em grupos de amigos, achando que se as pessoas gostassem de mim, eu estaria me sentindo completa, eu seria uma pessoa feliz. Então eu era a pessoa que colocava droga para as pessoas, eu era a pessoa que apresentou para muitas pessoas a cocaína, o doce, eu apresentava para as pessoas as drogas, achando que aquilo iria me fazer feliz, só que pelo contrário, eu me sentia pior, eu chegava em casa me sentindo ainda pior. Eu chegava em casa me sentindo usada, porque por mais que eu vivesse nas festas, dentro de camarotes, com as pessoas, que a Suelen que estava lá, sorrindo, dando risada,
aquela pessoa era mentira, porque quando eu chegava em casa, eu queria tomar banho, queria passar uma esponja na minha alma para ver se aquele vazio, se aquela sujeira iria passar. E não passava, porque eu botava a cabeça no travesseiro e eu sabia que faltava alguma coisa. Chegava me sentindo pesada em casa, chegava me sentindo carregada. E nas festas, eu era a pessoa que bebia demais, dava escândalo, a pessoa que era carregada muitas vezes, que aos olhos humanos eu estava me divertindo, só que só eu sabia o quanto eu queria sair dali. Eu ia para as festas, eu queria ficar em casa, porque eu não me sentia bem na festa. Só que teve um dia que eu acordei do lado de uma pessoa que eu conheci naquela noite e eu olhei para o lugar onde eu estava e foi como se Deus tivesse dito: o que tu está fazendo com a tua vida? Eu tenho muito mais para ti. E aquilo me caiu a ficha, eu pensei, eu posso mudar isso, Deus tem muito mais para mim. E aí foi um momento que eu fui para casa pensando naquilo, e como eu vinha na igreja com uma fé muito errônea, mas eu vinha na igreja e eu busquei um óleo ungido que eu tinha em casa, eu fui no meu quarto para expulsar aquele mal da minha vida, só que eu ouvi claramente o diabo falando na minha mente que eu não poderia expulsar ele da minha vida porque eu vivia nas mãos dele, eu vivia fazendo as vontades dele. Então eu botei uma cadeira no meu quarto, eu me ajoelhei ali, eu chorei e pedi para Deus que Ele me perdoasse por tudo que eu vinha fazendo, que Ele pudesse tirar aquele vazio da minha alma, que aquilo que eu estava sentindo só Ele podia tirar, só que eu ainda não sabia. Então eu contei para Deus, eu pedi ajuda para Deus. E aí naquela mesma semana eu resolvi me batizar nas águas e eu fui para o altar, porque eu descobri que no altar eu encontraria a solução para a minha vida, eu encontraria aquilo que eu tanto busquei nas noites, nas baladas, eu busquei no altar. Busquei preencher o meu vazio no altar. Então eu vendi todas as minhas roupas, era algo que eu já não queria mais, não fazia mais parte da Suelen que eu queria me tornar, a Suelen que Deus esperava que eu me tornasse. Então eu vendi todas as minhas roupas, tudo que eu tinha eu vendi, eu caminhei nos brechós para tentar vender as minhas roupas, não foi algo fácil, mas eu me desfiz daquilo porque eu sabia o que eu queria. E eu lembro que o pastor ele comentou que mais do que o valor do sacrifício, você tem que entrar dentro do envelope. E aquilo me marcou, porque realmente, mais do que o voto, mais do que o valor que eu coloquei ali, a minha vida estava ali dentro. Eu entreguei a minha vida. Então, como a minha entrega foi rápida, foi uma decisão mesmo de mudar de vida, 3 meses depois eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus respondeu o que eu queria, porque eu só tinha pedido para Ele que Ele me batizasse com o Espírito Santo, porque eu me baseei muito naquele versículo que fala que se a gente buscar primeiro as coisas de Deus, o resto é acrescentado, né? Porque eu encontrei em Deus, quando o Espírito Santo ele passou a morar dentro de mim, eu encontrei de fato a verdadeira felicidade, porque a pessoa que precisava de droga para estar dando risada, a pessoa que precisava tá bebendo, tá no meio de amigos, não conseguia ficar em casa porque se sentia vazia, triste. Hoje eu sou a pessoa que gosta de ficar em casa, que tá bem em ficar sozinha, porque a minha melhor companhia é estar com Deus, é estar em Deus, é estar tendo os meus momentos com Deus. Então a muralha caiu porque realmente eu encontrei em Deus a felicidade. Eu descobri que Ele tinha para mim algo que eu só precisava acreditar, eu só precisava entregar de fato a minha vida. O Espírito Santo hoje, ele é tudo para mim. Não existe pandemia, não existe nada que me afaste dele, porque foi ele quem veio para morar dentro de mim e fazer de mim alguém de fato feliz. Hoje eu sou feliz porque o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo é tudo para mim, não tem explicação porque é o Espírito Santo. Então, eu sempre digo, né, que as pessoas elas só vão entender quem é o Espírito Santo quando ele de fato morar dentro delas. Então o Espírito Santo ele é tudo para mim, eu não posso viver sem ele. Olha só, eu quero propor para você que está me ouvindo, me acompanhando agora, seja pelo rádio, pelas redes sociais, pela TV, preste atenção. Eu vou colocar uma proposta para você. A Suelen acabou de descrever aí a vida vazia que ela tinha dentro de si, ainda que por fora ela estava nas baladas, curtindo, sendo aquela alegria, a atenção das festas. Um dia, no
no mais profundo do seu abismo e vazio, o que ela fez? Ela pegou uma cadeira, colocou no seu quarto, se ajoelhou diante daquela cadeira e falou com Deus. Ela fez uma oração. E ali foi o começo, foi a virada de chave na vida dela. E hoje ela é uma outra pessoa, cheia do Espírito Santo, transformada por causa daquela atitude que ela tomou lá no quarto dela. Quer dizer, mesmo a vida toda errada que ela vivia, quando ela dobrou os joelhos diante de Deus e pediu, meu Deus, me ajuda, Deus rapidamente veio ao seu socorro. Então, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Se você está em casa, se você está no seu escritório, você pode pegar uma cadeira e colocar aí diante de você para se ajoelhar com os joelhos diante da cadeira e os cotovelos apoiados no assento da cadeira. Você vai fazer isso na hora da oração. Nós vamos orar juntamente com você. Especialmente você que está aí perdido como a Suelen estava. Você está fraco, afastado da igreja, você está afastado de Deus, sem forças para voltar. Você vai dobrar os seus joelhos diante de Deus, nós vamos orar e você vai receber forças. E neste domingo, o dia da queda das muralhas, você vai estar com a gente. Mas antes das muralhas caírem na sua vida, você vai cair de joelhos diante de Deus. Você vai se ajoelhar diante de Deus. E Ele vai fazer com que as suas muralhas se ajoelhem diante de você. Você topa? Então prepare aí uma cadeira agora. Prepare uma cadeira aí. Onde você vai, diante dela, você vai se ajoelhar na hora da oração. Prepare-se. A gente já vai fazer a oração daqui a pouquinho. Daqui a 10 minutos, nós vamos fazer a oração. Prepare-se aí. E se você conhece alguém que precisa dessa oração, liga para essa pessoa agora. Fala para ela, põe uma cadeira aí e a gente vai fazer a oração. Chama alguém aí da tua casa, alguém aí no teu trabalho, na tua empresa que está desesperado, precisando de socorro. Chama essa pessoa para essa oração que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui. E você vai estar neste domingo em uma Igreja Universal do Reino de Deus para o grande dia da queda das muralhas. Nós já voltamos. Estamos na Semana da Queda das Muralhas. 7 dias de guerra contra os problemas antigos. Sexta, dia 10. A queda das maldições. Vamos eliminar as feitiçarias e forças malignas resistentes. Sábado, dia 11. A passagem pela porta que representa Jesus. Para os que vivem com uma vida trancada e situações que parecem impossíveis. E no domingo, dia 12 de setembro, a queda de todas as muralhas com o toque das trombetas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jericó vai cair. Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubaram. E se sente sem valor. Seu castelo de areia o mar levou e tentou mais uma vez tua ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado.
a lágrima rolou. Só tem uma solução. Sabe qual é? Depende de você. E Deus muda esse quadro. Só depende de você. Olha só o seu estado. Mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 48 anos. O que eu ouvia muito falar da Igreja Universal era a respeito que, assim, o pessoal falava muito, né? Você é Casa da Moeda, né? Pedia muito dinheiro. E teve uma época também que saiu um comentário, né, que o pessoal falava bastante, que existia um tapete. Falou, rapaz, aquela igreja lá, não vou nunca para aquela igreja porque tem um tapete lá que eles colocam, acho que tem água dentro lá e eles ligam a tomada e o pessoal toma tanto choque, que enquanto não cai a última moeda do bolso deles, eles falam que a pessoa não está liberta. Eu falei, eu não vou nunca para essa igreja. Vou para lá para quê? Para ele roubar o meu dinheiro? Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro. Então, a gente comprava o que o pessoal passava, né? Então, eu falei, eu não vou nunca para essa igreja, porque eu vou para lá para eles me roubar. Minha vida era destruída, né? Eu não parava em trabalho. Eu era uma pessoa que, hoje as pessoas falam assim, aquela ali tem pavio curto. Eu não tinha pavio, eu já explodia de uma vez, né? Eu tinha uns vícios na bebida, eu fumava, tinha vários relacionamentos com outras pessoas. Nada que eu fazia dava certo. Começava algo que não terminava. Então ela não ia para frente. Bom, eu recebia muitos convites para ir para a Igreja Universal, né? Só que eu era bem rígido a respeito disso por causa das coisas que a gente ouvia falar. Então, acabei indo, né? A pessoa insistiu bastante, falei, vou. Ela falou assim, vai, não leva nada, só vai. E acabei indo participar da reunião. Tanto que eu chegava na reunião, o pastor falava assim, fecha os olhos. Aí eu fechava um e o outro ficava aberto, né? Eu escutava ele orando, aí quando ele via que ele estava perto, eu já abria. Falei assim, não, se ele enfiar a mão aqui em mim, eu já saio no braço com ele, né? Então foi desse jeito. Mas a paciência deles, o cuidado dos obreiros, dos pastores, foi me mostrando que o trabalho não era nada daquilo que o pessoal falava, né? E dali eu fui começando a entender qual era aquele trabalho, acabei me libertando, né? E Deus acabou transformando a minha vida, porque Ele foi mostrando o trabalho, a importância da gente ter o Espírito Santo, né? O que o Espírito Santo ia trazer de benefício para a minha vida? E eu falei assim, poxa, eu quero isso que eu preciso, né? Então me batizei nas águas e fui ali lutando. Não foi fácil, mas persisti até que um dia, buscando o Espírito Santo, eu ouvi uma palavra que o pastor tinha falado na época, que ele chegou e falou assim, você tem que definir o que você quer da sua vida. O Espírito Santo ele só vai entrar na sua vida quando você tomar uma decisão, quando você se entregar de verdade. Enquanto você estiver em cima do muro, ele vai chegar naquela passagem que ele fala que ele está a ponto de vomitar. Então aquela palavra foi muito forte. E até hoje eu lembro dessa palavra que o pastor falou. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero o Espírito Santo e eu não quero ficar em cima do muro mais. Então ali houve uma entrega. E foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu me lembro que foi numa quarta-feira. E foi uma alegria que não dá para explicar, porque você sentia vontade de rir, você sentia vontade de chorar. Era Deus confirmando que Ele era comigo, que Ele estava comigo, que Ele nunca me abandonou, né? E que Ele só deixou eu fazer o que eu queria. Mas a partir do momento que eu me decidi a entregar com Ele, eu falei assim, agora sim, agora eu estou contigo, agora eu estou à frente da tua vida e eu vou te guiar. Então foi maravilhoso. Aí foi mudando, aí houve já uma mudança já total, né, na minha vida, né? Não tinha mais aquele negócio de ser explosivo, né? Claro que tem hora que a gente fica, né, irado com alguma coisa que acontece, mas passou, acabou. Hoje eu tenho uma vida bem estável. Hoje eu tenho o que eu não tinha. Hoje eu tenho paz. Eu perdi muito tempo da minha vida, porque se lá atrás eu não tivesse
dado ouvido aos fake news e tivesse ido, minha vida já teria sido transformada há muitos anos. Pois é, se você também vencer o seu preconceito e quiser buscar a verdade, a Universal estará aberta para você, para te receber. Nós não temos preconceito contra quem é preconceituoso conosco. Você é bem-vindo. Neste domingo, especialmente, dia 12 de setembro, o dia da queda das muralhas. Venha participar e nós vamos fazer a oração agora. Eu espero que você já tenha aí a sua cadeira. Coloque uma cadeira aí onde você estiver e ajoelhe-se diante dela. Daqui a pouquinho, não agora. A gente vai ouvir a palavra do Bispo Macedo e, na sequência, você vai se ajoelhar e nós vamos participar da oração. Lembrando que neste domingo, aqui no Templo de Salomão, 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, o último dia da semana da queda das muralhas, Jericó vai cair. Lá em Santo André, pastor Anselmo, para as pessoas no ABC Paulista. Em Santo André, Avenida Santos Dumont, 105, ali no ABC Paulista, bispo, para todos que nos assistem do ABC e da Grande ABC também, às 9h30 da manhã, tocando as trombetas e colocando um fim nessa Jericó que está na vida dessa pessoa. Com a Santa Ceia, não se esqueça, Santa Ceia neste domingo. E lá na Lapa, aqui na Zona Oeste, pastor Rafael. Na rua Guaicurus, número 683, às 7, 9h30, 18 horas, tocando as trombetas e determinando a queda das muralhas. Rua Guaicurus 683, na Lapa. Santa Ceia da Vitória, neste domingo. Final da semana da queda das muralhas. Vamos à última palavra e já voltamos para orar por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Uma pessoa aceita Jesus, é batizada nas águas, recebe o batismo com o Espírito Santo, ela vai permanecer firme até o fim, se continuar nessa fé. Se continuar. É óbvio que se ela se deslizar, se inclinar para um lado ou para o outro, o Espírito Santo vai avisar, está errado. Epa, acorda aí. Então, a pessoa vai ter consciência de que ela está no caminho errado, então, imediatamente, ela vai se voltar para Deus, vai se arrepender, enfim, vai se consertar e vai continuar na sua caminhada. Então, o batismo com o Espírito Santo é extremamente importante para que nós possamos manter a nossa salvação, a nossa fé e a salvação. Mas existe também o caso das pessoas que aceitaram Jesus, foram batizadas nas águas várias vezes passaram pelo batismo nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Por quê? Vou responder essa pergunta. Simplesmente porque o batismo nas águas que elas passaram não valeu de nada, absolutamente nada. Porque na prática, o batismo nas águas significa sepultamento. Somos sepultados. O apóstolo Paulo fala assim para a igreja de Romanos, para os romanos, os cristãos romanos, naquela altura. Fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte. Quer dizer, o batismo é o sepultamento do corpo que peca. Então, quando uma pessoa é batizada nas águas, teoricamente, ela renunciou ao mundo. Ela reuniu o mundo e as suas paixões e as suas cobiças. E ela vive agora para o reino de Deus, não mais para o reino do mundo. Então, se ela está vivendo para o reino de Deus, realmente, então ela quer sepultar o corpo que a leva a pecar. Então, ele é sepultado nas águas. Porque aí ele explica, para que como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, quer dizer, uma vida nova. Claro,
Você sai do reino deste mundo e entra no reino de Deus, você começa a viver em novidade de vida. E reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus fala em reino de Deus, está se referindo à igreja dele, a igreja que é composta pelos membros, os membros que são realmente ou que estão vivendo em novidade de vida, que foram sepultados nas águas pelo batismo e também receberam o Espírito Santo. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é o Espírito Santo reinando dentro de você. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus na pessoa do Espírito Santo reinando dentro de você e buscando a sua justiça. A justiça é você viver dentro da justiça da palavra de Deus. Você fazer o que o rei, o juiz, o justo juiz determinou. As leis, as regras, os mandamentos, de acordo com a vontade dele. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas: casamento, roupa, comida, casa, tudo. Mas primeiro, o reino de Deus. E para ter o reino de Deus, você tem que colocar toda a sua vida, toda a sua mente, todo o seu sentimento, todos os seus sonhos, tudo. É tudo por tudo. É o nosso tudo pelo tudo de Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, há pessoas que agora, conforme foi orientado, estão de joelhos diante de uma cadeira. E esta cadeira, meu Pai, representa o Senhor, representa o teu trono. Ela se ajoelha diante de ti, meu Senhor. Talvez há muito tempo ela não faz isso, há muito tempo que ela não ora, mas agora, em obediência a esta direção, ela se curva diante de ti e pede forças, pede misericórdia, pede direção, meu Pai. Ó meu Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está aí com ela agora. E por esta oração o Senhor está trazendo forças para ela se levantar, para ela vencer as muralhas da sua vida, vencer as tristezas, obstáculos, a pressão que a cerca, meu Deus, vencer doenças, miséria, problemas financeiros, familiares, espirituais. Todo o mal que rodeia a vida desta pessoa seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. E meu Pai, quando esta pessoa se levantar desta oração, ela também se levante espiritualmente, tenha forças e esteja contigo na tua casa. E quando nós gritarmos, tocarmos a trombeta neste domingo, meu Pai, que caiam as muralhas e o teu nome seja exaltado como no passado. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez. Graças a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, neste domingo você vai estar numa igreja universal do Reino de Deus. Venha preparado para dar o seu grito e a muralha vai cair na sua vida. Jericó vai cair. Mas lembrando, antes do domingo, hoje, sexta-feira, amanhã as portas abertas e no dia final a queda das muralhas. Tenha um bom dia e até a próxima.